E aí pessoal, beleza? Ricardo Aranha aqui de novo. Estou aqui para continuar a aula de MongoDB com vocês. Na aula passada eu falei um pouco sobre o Mongo, orientação a documentos e como funciona a inserção de dados no Mongo. Bem, eu acabei de me adiantando um pouco e dizendo que nessa aula nós já trataríamos um pouco mais sobre inclusão, exclusão, atualização e recuperação de dados. Mas essa aula de hoje é mais focada em reforçar a ideia do documento do Mongo. Então nós vamos trabalhar um pouco mais a inclusão de dados e fazer uma pequena relação como funciona no Mongo e como funcionaria num modelo relacional, por exemplo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o Mongo. O banco de dados que eu criei da vez passada, a escolas, eu deletei para fazermos tudo hoje de novo. Então, use escola. Pronto, ele criou o banco de dados escola. Para tirar qualquer dúvida, DB, estamos usando a escola. Ok, vamos criar a nossa coleção de alunos. db.alunos.insert. Vamos logo inserir um aluno aqui. Vamos colocar nome. Vamos chamar de João. Vamos colocar aqui uma data de nascimento para João. DTA Nice. Então vamos lá, new date. Vamos dizer que João nasceu em 1986. Sei lá, junho. No dia 24. Ok. E vamos salvar essas informações aqui. Ótimo. Vamos recuperar elas. db.alunos.find .pretty para ficar mais agradável. Ok. Então temos aqui o nosso aluno João. Bem, esse é o básico, o formato básico de documentos no MongoDB. Vamos supor que esse documento do João vai receber as disciplinas que ele cursou e as notas dele. Bem, no modelo relacional nós teremos que ter uma tabela para aluno, uma tabela para disciplina e uma tabela para notas. E seria tudo referenciado por IDs. Bem, para quem nunca mexeu com um modelo relacional, pode parecer um pouco difícil, mas na verdade é bem simples. Referenciar IDs é uma coisa bem simples. O problema é que às vezes você tem uma tabela com tantos IDs que você não tem a informação propriamente dita e acaba se perdendo um pouco. Bem, vamos ver aqui como funciona a ideia de inserir dados diferentes em um único documento no MongoDB. Vamos inserir outro aluno aqui. db.alunos.insert. Vamos inserir aqui uma aluna. Nome, dois pontos, Luna, vírgula, DTA Nice. Vamos dizer que ela nasceu em 1992, 02, 12. Até aqui, nada de novo. Agora vamos inserir disciplinas. Aí você deve estar se perguntando, disciplinas, mas isso não está no plural? Sim, são vários dados. Essa é a parte que eu falei. No modelo relacional, nós teríamos uma tabela para disciplinas, notas, alunos e os IDs se referenciando em cada tabela para a gente ter a informação certa daquele aluno. O MongoDB ele aceita arrays, que são um conjunto de dados. Vamos inserir um array aqui de disciplinas. Ok. Vamos inserir aqui uma disciplina e notas relacionadas a ela. Por exemplo, nome da disciplina,
Nome, disciplina, vamos chamá-la de matemática. Ótimo. Agora vamos para notas. Aqui entraria a tabela de notas com vários IDs relacionados. Notas. Então, para notas, nós iremos criar outro array. Vamos chamar de N1. Ela tirou 8,6. E N2, ela tirou 9,0. Agora não esquecendo de fechar todas as chaves. Ótimo. A aluna foi inserida no banco de dados. Vamos recuperar aqui. db.alunos.find.pretty. Então nós podemos notar que nós temos uma estrutura de dados um tanto interessante. Temos o ID, o nome da aluna, data de nascimento e as disciplinas. No caso, seria apenas uma. Temos matemática, com a nota de matemática 8,6 e 9. Bem, pessoal, nós temos aqui a nossa estrutura, com o nome da disciplina, que é matemática, e as notas relacionadas a ela. Então, o MongoDB, com essa ideia de documento, ele aceita que nós coloquemos bastante dados relacionados ao nosso aluno, por exemplo, sem ter que criar outra coleção para referenciar esses dados e tudo mais. Isso pode ser considerado uma vantagem em determinados pontos de vista. Você não teria várias tabelas, não teria que ficar dando manutenção em várias tabelas. Por exemplo, a aluna aqui só tem matemática, por exemplo. Se eu quisesse colocar outra coisa além de disciplinas, vamos dizer que ela tem carga horária extracurricular como esportes, mas outros alunos não têm. Então, ela no modelo relacional estaria relacionado na tabela para ela, quer dizer, na tabela não, na tabela de alunos. Os alunos iriam ser relacionados em uma tabela de esportes. Ia ser uma confusão de campos vazios. Por exemplo, nem todos os alunos iriam praticar esportes, mas alguns iriam. Então teríamos campos vazios e outros campos preenchidos. Então, como eu disse no vídeo passado, se você vai ter muitos campos vazios na sua aplicação, é uma boa ideia considerar o MongoDB, porque ele evita esse problema. Se você tem uma tabela com várias colunas vazias, você está só ocupando espaço no seu banco, mesmo que não tenha nada, o valor nulo ali está ocupando um certo espaço. E esteticamente também fica muito ruim apresentar esses dados. Então, vamos inserir outro aluno aqui, e para explorar mais essa ideia, além das disciplinas, db.alunos.insert. Vamos inserir nome, Maria, bta nice, new date, separado, new date, vamos ver que Maria, sei lá, 1994 23 03 25. Ok. Aí vamos para disciplinas. Faltou as aspas. Ok, vamos abrir o nosso array aqui e colocar nome, disciplina,
vamos dizer, química. Ok, vamos colocar as notas dela em química. Notas. Outro array. N1, ela tirou 6,8 e N2 ela tirou 8,7. Ok, vamos fechar esse array aqui. Vamos fechar mais esse outro relacionado a disciplinas. E vamos inserir habilidades. Outro array. Nome. Habilidade. Vamos dizer que a Maria é boa em natação. O nível dela em natação profissional. Vamos ver se eu não esqueci nenhuma chave. Vamos ver. Habilidades. Natação. Faltou uma vírgula aqui. Dois pontos aqui. Ótimo, foi inserido. Vamos buscar db ponto alunos ponto find ponto pretty. Ótimo, aqui temos Maria. Então o MongoDB facilita a nossa vida com relação a múltiplas informações relacionadas a um único registro. Dessa forma nós temos menos dor de cabeça e não temos que nos preocupar em determinar que uma certa coleção precisa ter certos campos. O MongoDB não trabalha com isso, ele não tem essa rigidez. Nós podemos inserir os campos à medida que nós necessitamos deles. E podemos notar aqui que nos registros anteriores, por exemplo, João, ele não tem disciplinas ou habilidades. Ou Luna já possui disciplinas, mas não possui habilidades, ou seja, os campos vão existir apenas para aquele determinado documento, sem ter que transformar tudo em algo engessado. Vocês podem praticar isso na próxima aula. Nós vamos entrar no CRUD, C-R-U-D, que quer dizer Create, Retrieve, Update, Delete. Criar, recuperar, atualizar e deletar dados. Essas são as atividades mais comuns em um banco de dados. Isso se você não é administrador de banco de dados, que aí você faz muito mais coisas. Mas esse é o básico que todo programador tem que saber fazer o CRUD no banco de dados. Então, próxima aula nós iremos ver como funciona o CRUD completo no MongoDB. Então, até lá.